Vamos lá. Cadê doutor Mauro Penaforte? Querido Master Coaching. Já fico louca. Definição da condução é sensacional. Nossa, pois é. Depois tu vai me dizendo, doutor Everton, o que é que eu preciso tanto. Aqui, ó. Olá, Olá, Mauro Penaforte, nosso querido Forte. Então, deixa olha, eu acertar. acerta essa A câmera, ela tá muito posição. baixa. Ela tá Tá, pronta. agora tá Isso, melhor. tá bem melhor, porque tava mais pro teto. Eu presto muita atenção nisso, né, de cortar a cabeça, né? Eu vi que o pessoal corta muito a cabeça, né, nos vídeos. O meu sempre tem um espacinho, que um cara me ensinou, um especialista, e aí Ó, eu sempre deixo um espacinho, né, para ó, fazer, para ficar a imagem legal. Tá bom aí? Vocês estão me ouvindo? Todo mundo tá me ouvindo? perfeito. Vocês estão me ouvindo? O áudio tá bom, porque das outras duas últimas lives a gente teve problema com o áudio. Eu acho. Tu tá fazendo live agora com o microfone, Eu? Não, Mauro? Sim. Nem com fone, nem com não, nada. nada, Disseram que era. nadinha. Tá bom, Tá me então tá ouvindo tudo. bem? Sem nada? Eu tô ouvindo perfeito, mas o pessoal nas duas últimas lives estava reclamando que meu áudio estava muito baixo. Não sei se tá bom. Qualquer coisa tu me avisa, tá? Tem que me avisar. Senão, Ok? se ficar baixo, muito baixo, aí eu boto. Aí eu boto, tem um fonezinho, eu tô sem o lapela. Eu dei um mole, Agora, né, com lapela. Eu tinha um lapela lapela. Só Shure, quer ser chique. Só quer ser chique. Lapela. melhor do mundo. E aí, olha o que eu fiz. Ao invés de levar na bagagem de mão, eu despachei na bagagem. Quebrou. Meu Deus. Aí acabou uma lapela de US$ 500, né? Quer dizer, É, dá uma tristeza na pessoa, né? Uma dor, é desaforo ao dinheiro, né? Mas total. pelo menos não foi proposital, né? Olha, Uhum. Planejamento, né? Quem não tá no planejamento, gente, dá tempo de entrar. É no Telegram. No Telegram o histórico fica todo reservado. Se tu entrar agora, tu vai ver desde a primeira mensagem que eu mandei lá no início de janeiro, final de dezembro, sei lá. Tem todas as tarefas, todos os. E se você entrar e não achar, também pode me pedir. Sábado agora vai ter uma terceira. Olha, isso aí já é do curso de prosperidade, né? Tá fazendo o dever de casa. tô Ontem, hoje, fazendo. o marido da Lil estava me falando, ela também estava me falando, que eles foram numa igreja e o cara estava falando muito sobre dinheiro, sobre a espiritualidade do dinheiro e tal. E aí ele falou assim, cara, parecia que era você falando, parecia o curso de prosperidade. Olha lá, Lil, deu até um sorriso aí. Porque eram exatamente esses conceitos. Né? E até indiquei mais um livro que eu estou lendo pela segunda vez, que já é posterior ao curso, Mauro que eu pregou vou aqui fazer um ontem pra bônus no gente. curso. Vou fazer um bônus no curso por conta disso aí. Mas na semana passada eu tive também um sustinho aí e tal. A minha imunidade é muito alta, extremamente alta. Ela tem uma medida muito alta mesmo, medida no sangue mesmo. Mas eu sou um ser humano muito emocional. Né? Então, se eu Então tenho você é algum problema, você melancólico. pode ter certeza que acontece alguma coisa emocional e aí eu acabo me abalando um pouco. É o meu ponto forte e é o meu ponto fraco. Né? Por isso que eu me identifico com a Jean Grey, dos X-Men. Porque a força dela são as emoções, mas é também a fraqueza dela. Então, bom, hoje a gente vai falar dos temperamentos. Né? A gente vai falar dos 4 temperamentos. E eu vou dar. É uma visão muito particular de quem já trabalha com análise de. O pessoal gosta de chamar de análise comportamental. Né? Mas eu acho que não é exatamente análise comportamental, porque o que a gente faz na PNL está mais para análise comportamental, pela visão que a gente tem de expressão corporal e de facial, esse tipo de coisa. Mas eles costumam chamar de análise comportamental, que é aquilo que hoje se chama de teste DISC, por exemplo. Tá? Uhum. Que eu chamo, em geral, de sistemas quaternários.
que são sistemas em que você tem 4 tipos básicos e daí você meio que ramifica. Tá? Essa ideia não é uma ideia original, essa é uma ideia do Hipócrates, né, que é considerado o fundador da medicina. Né, o cara, quando faz faculdade de medicina, ele faz um juramento que chama-se juramento de Hipócrates. Tá? E Hipócrates teve essas ideias, teve a teoria dos humores e tal, várias coisas. E ele achava que a gente tinha, assim, 4 tendências naturais. Estamos falando aí de 300 a.C., tá? Ele nasceu em 460, morreu em 370, então tá, vamos botar em média 300 a.C., tá? E ele disse assim, olha, estou começando a perceber pelos meus pacientes aqui que tem 4 tipos básicos de pessoas. E aí ele definiu os 4 temperamentos. Ele disse que são tendências naturais, que você já nasce com essa tendência, que é muito importante você conhecer. Por que é muito importante você conhecer? Primeiro, para compensar um exagero que talvez aconteça. Segundo, para você trabalhar com seus pontos fortes. A nossa sociedade fica muito trabalhando com ponto fraco. Eu sou ruim nisso, então tem que treinar isso. Tá. Se for muito importante para o teu trabalho, você tem que treinar sim. Mas se não for fundamental para o teu trabalho, para o teu objetivo, para o teu plano, para o teu sonho de vida, você não tem que treinar, você tem que delegar. É verdade. Tem que ter alguém que seja bom naquilo, que tenha realmente nascido para aquilo. Então, às vezes, você não é a melhor redatora do mundo, mas você é a melhor pessoa na câmera, por exemplo. Então, se você tiver alguém para redigir seus textos e você vai falar na câmera, vai ficar muito melhor. Você vai ficar livre. Né? É a ideia, por exemplo, do Steve Jobs. Ou, por exemplo, o Bill Gates, né? Que é um cara que disputa o primeiro lugar entre o mais rico do mundo. Fica ele e Warren Buffett. Algumas horas você vai ver a lista e ele é o mais rico do mundo. Outras horas é o Warren Buffett. Né? Um e outro. E eles falam a mesma coisa. Mas o Bill Gates falou numa entrevista, né? Ele disse assim, eu gosto de contratar gente preguiçosa. E ele falou assim, cara, mas você é o homem mais rico do mundo, como assim tu contrata gente preguiçosa? E ele falou assim, pessoas preguiçosas inventam soluções que dão pouco trabalho. Então tem até uma vantagemzinha, né? Então. Ele disse assim, eu não sou preguiçoso, então as minhas soluções incluem o processo inteiro, mas um preguiçoso ele dá um jeito de fazer aquilo com menos trabalho. Então ele otimiza o processo. Né? Quer dizer, imagina a consciência do cara. Então, assim, a ideia básica de Hipócrates é que a gente já nasce com uma tendência natural, uma determinada visão de mundo, tá? Determinados interesses e não outros, e habilidades naturais e valores, que tem a ver com importância, né? Com as coisas que a gente dá importância. E aí ele separou em 4 tipos básicos. Tá? Esses 4 tipos, em 1928, um psicólogo chamado Dr. William Moulton, ele meio que reviu isso em um livro chamado Emotions of Normal People, que é Emoções das Pessoas Normais, que só foi traduzido para a língua portuguesa em 2005, se não me engano. Um livro de 1928. É um excelente livro. E aí ele criou essa teoria que é chamada DISC. Mas o DISC é mais ou menos a teoria dos 4 temperamentos. Tá? E aí a gente tem a teoria dos animais, a águia e não sei o quê. Aí tem a outra teoria dos animais, que é o leão e a lontra, e não sei mais. Então tem várias teorias, mas são baseadas em 4 tipos básicos, que são os 4 temperamentos. Tá? E aí eu vou te falar o nome o nome original e o nome que eu prefiro usar e qual é o nome que se dá no DISC, porque tem muita gente aqui que provavelmente estudou o DISC e tem muita facilidade para encontrar material sobre DISC na internet. Tá? Eu tenho um curso sobre autoconhecimento chamado Identidade Extraordinária, em que a primeira coisa que a gente trabalha alguns metapadrões, a gente trabalha os 4 temperamentos e depois a gente vai para o sistema MBTI e para o Enneagrama. A gente faz um completão de autoconhecimento.
Mas Façam os o cursos de sistema... Mauro. Os cursos de Mauro são sensacionais. Muito detalhados. Você está fazendo o curso meu, sabe que é detalhado, né? É. Então, agora uma pessoa me perguntou por inbox, um curso sobre um determinado assunto, não vou falar o que é, nem vou falar a pessoa. Ela falou assim, olha, eu disse, eu não conheço, porque eu costumo seguir gente mais profunda. Mas me disseram que fulano é muito legal. Então, normalmente as minhas coisas são bem aprofundadas, mesmo, estudadas. Em 1945, um cara chamado Walter Clark, que patenteou o troço, criou o teste DISC, e aí tem até hoje. E o que acontece com o DISC, com os assemelhados do DISC, né, ou com análise comportamental, fulano de tal, não vou falar nome. Análise comportamental, fulano de tal, não vou falar nome. Porque o cara patenteou e você paga uma taxa para ele, para poder usar o sistema dele. Mas basicamente os 4 temperamentos. Tá? Então vamos definir primeiro. Primeiro você vê bem todos, depois você vê quais que você mais se identifica. Primeiro temperamento, sanguíneo. Ele chamou de sanguíneo, o Hipócrates. Tá? Na nomenclatura da física de Aristóteles, por exemplo, ar, água, fogo e terra, que é o que se usa mais ou menos na astrologia, por exemplo, o sanguíneo é o ar. Tá? E no DISC, o sanguíneo é o I. I de influente. Ele é o cara das palavras, das ideias. Ele tem ideias mirabolantes. Ele fala as coisas muito bem. Ele explica tudo, todo mundo entende. As pessoas ficam empolgadas com as ideias dele. Se você faz uma entrevista de emprego com o sanguíneo, com o I, você falou assim, gente, meu Deus, a loteria, Deus é bom demais. Eu achei o funcionário perfeito, esse cara nunca vai faltar, esse cara é extremamente eficiente, ele é fantástico, extraordinário e tal. Só que ele é muito conversinha, ele não consegue cumprir. Ele não é mentiroso, ele é conversinha. Na hora que ele está falando, ele está tão empolgado que ele acredita que ele vai conseguir fazer. Nossa. Entendeu? É o de Ele não está gênios, mentindo para você. Gênios é assim, gente de gênios. Pode ser, pode ser. Seria relacionado com o ar, vamos dizer assim, com os signos de ar, vamos dizer assim. Né? Como diria Jorge Versilo, que mistério envolve o seu caminhar. Então, o signo de ar tem um mistério mesmo, tem uma coisa forte aí. O sanguíneo fala e não consegue cumprir, né? Quando o pessoal estuda, por exemplo, os apóstolos sanguíneos, por exemplo, Pedro era sanguíneo. Antes de se converter de verdade, né? Quer dizer, porque ele disse para Jesus assim, não, senhor, não interessa, eu não vou negar Jesus de jeito, pode deixar que eu não vou negar o senhor de jeito nenhum. E aí Jesus falou para ele assim, antes do galo cantar 3 vezes, você vai negar o meu nome. E ele, não, que é ele, tá maluco? Ele é do típico sanguíneo, é do típico I, influente. E ele, quando falou, ele não estava mentindo para Jesus, ele achou mesmo que ia conseguir ficar fiel, entendeu? Mas é que na hora do vamos ver, nego ameaçando e nego, vou te matar se tu for seguidor de Jesus, ele se cagou e falou, não, Jesus, nunca ouvi falar que é Jesus. Depois ele se arrepende, se torna outra pessoa e tal, ele sofre um processo, tanto que ele se torna a pedra fundamental da igreja. Então, o sanguíneo é o cara das ideias. Você precisa ter um componente sanguíneo dentro de você, tem que ter um componente sanguíneo, é importante você ter muitas ideias, havia um componente sanguíneo muito forte, por exemplo, em Steve Jobs. Há um componente sanguíneo muito forte, um componente de ar muito forte no Elon Musk, que é o cara que é dono da Tesla, que é dono da SpaceX, que é aquela que está construindo naves espaciais, que tem um monte de empresa, né, que é aquele bilionário. Ele tem um componente de ar muito forte, porque tem ideias. Tá? Mas ele não fica só nas ideias, ele tem um componente de ar, ele provavelmente não é predominantemente ar, senão ele ia ficar só nas ideias, talvez. Aí o segundo tipo, segundo temperamento, é o chamado colérico.
O colérico é o que a gente identifica com fogo. E no sistema DISC é o D de dominante. Então ele é dominante. Se deixar, ele manda. Ele manda em tudo, ele é ríspido, ele fala, ele não está muito preocupado se você vai ficar magoada, sai falando o que ele está pensando, é honesta, é fogo. Entendeu? Destrói os troços mesmo, tudo, não quer nem saber. Ele já chega chegando, né? Se for, o cara misturou muito fogo com ar, o que acontece? Né? O ar alimenta o fogo, né? Então ele fica, é uma loucura total. E podem as coisas acontecerem, pode tudo se destruir. Tá? Então, o fogo é o realizador, é o fazedor. Então, o ar, né, o sanguíneo, fala para o fogo, cara, a gente tem que fazer tal coisa, a gente tem esse projeto aqui, eu desenhei esse projeto, o ar, o sanguíneo, o influente, ele tem várias ideias. Vamos fazer isso. Aí o fogo chega, tá, o que a gente tem que fazer agora? Tá, qual é o próximo passo? O que eu tenho que fazer? Ele quer fazer logo. Ah, não sei. Não, para mim não serve isso. Tem que fazer alguma coisa. Bora fazer alguma coisa. Quem que a gente tem que chamar? Tem que ligar para quem? Tem que fazer o quê? Tem que visitar quem? Ele é fazedor. Fogo é muito fazedor. Eu conheço muita gente que é bem colérica, que é exatamente como você está falando. Colérico é muito fazedor. O perigo do colérico, o colérico se fala assim, mas ele é bom líder. Ele tem que desenvolver um componente I, porque senão ele vai ser grosseiro. Exato. Vai ser difícil. É aquele líder difícil, entendeu? É aquela pessoa. Ele é bom para ser líder militar, por exemplo. Tá? Em que a pessoa tem que aturar o que tem que aturar e acabou. Entendeu? Mas talvez não seja o ideal. A outra coisa. O terceiro tipo é o fleumático. Meu filho, Gabriel. Que a gente identifica com terra. Ele é estável. Ele é ligado às coisas de sobrevivência. Então ele gosta de dinheiro, gosta de comida, gosta de segurança. Ele estrutura as coisas, entendeu? Aonde passou o fogo destruindo tudo, vem terra e reconstrói. Faz aquilo ali, faz o troço. Então, a pessoa de ar, muita ideia, muita loucura, e o terra, tá, ok, volta pro chão. Isso é factível? Dá para fazer isso? Às vezes ele é muito realista, às vezes a pessoa, muito ar ou muito fogo, acha que o terra é pessimista. O terra acha que é realista, entendeu? Então, terra é muito ligado a tudo de sobrevivência. Sexo, terra é muito ligado em sexo, muito ligado em comida, tudo que é seguro, tem medo de arriscar, tem medo de correr risco, gosta de dinheiro, entendeu? Então, terra é muito isso, é estruturante. Terra, o que acontece às vezes que terra se mistura com alguém de ar ou com alguém muito emocional? É porque a pessoa emocional cola com terra, que a pessoa de terra dá uma aterrada no cara. O cara tá fora da realidade, entendeu? Ou o ar ou água, às vezes, junta com terra, que é para ficar, entendeu? Agora, a água, né, que é o próximo, amolece um pouquinho a terra. Dá uma amolecida. Então a terra, às vezes, é uma terra muito dura, aquela terra mesmo, durona mesmo. E aí vem a água e dá uma amolecida, uma coisa, dá uma tranquilizada. Isso pode acontecer. Então, é o fleumático. E agora vem um motivo pelo qual eu não gosto muito dos nomes originais. Melancólico. Todo mundo acha que é depressivo, né? Melancólico. O próximo nome é melancólico, que é a água. Melancolia, na nossa sociedade de hoje, é uma tendência a ficar triste. Por quê? Esta é uma sociedade, quer dizer, se você ver os meus vídeos, as coisas que eu posto, eu estou sempre falando assim, para de fugir das emoções, elas têm uma mensagem para você. Para de fugir do medo, para de fugir da tristeza, para de fugir... Porque a tristeza, ela tem uma mensagem para você, de que alguma coisa tem que ser consertada na tua vida. O tédio tem uma mensagem para você, de que alguma coisa tem que ser consertada na sua... Então, a emoção negativa, ela tem uma função. E nós vivemos numa sociedade que não aguenta. Então as pessoas fogem. Então acontece, o melancólico na nossa sociedade é um cara que está em contato demais com as emoções, que é muito tristinho, que é muito
depressivo e tal. E no sentido original, quando Hipócrates fez isso, o melancólico é o cara que tem contato com as emoções, que entra em contato com as emoções, que consegue ser autêntico com suas próprias emoções. Então, melancólico a gente associa com a água, né, com os signos de água, por exemplo, e é o conformista no DISC. Ele sacrifica coisas pelos relacionamentos. Terra também sacrifica pelos relacionamentos, mas não muito, porque ele perde a paciência às vezes. Sim. Mas a água ele faz sacrifício, ele vai além do limite para sacrificar. Entendeu? Então, os 4 temperamentos. Me diga uma coisa, por exemplo, futuramente, quando você tiver um tempo, se estiver mais desafogado e tal, eu queria fazer uma live contigo, já passando... Quando você falou sobre melancolia, sobre esse temperamento melancólico, sobre a questão da masculinidade, sabe? Então, por exemplo, assim, o homem, né? Aquele homem é muito assim, muito... Sabe? Que tem o perfil do melancólico muito forte. Ele precisa, sim, né? Pra, tipo assim, se firmar, assim, na sociedade, se firmar no trabalho, ter mais confiança em si mesmo. Ele precisa, não é exatamente isso? Ele precisa trabalhar isso. O que acontece é o seguinte, você tem grandes líderes na história da humanidade, e nego macho mesmo, tu nunca vai duvidar que o cara é macho, que o cara foi líder mundial, que era melancólico, que eram caras sensíveis. Na Bíblia a gente tem inúmeros exemplos. Tá? Então você tem caras como Moisés, um cara melancólico pra cacete. Cara, Moisés, eu falo até pra ateu. Você é ateu? Ok, mas você não pode deixar de reconhecer a genialidade do cara. O cara criou um sistema de leis que manteve um povo que nenhum povo daquela época existe hoje. Só os hebreus. O cara criou um sistema, entendeu? O cara, se você, não, eu sou ateu, eu não acredito que Deus deu... Eu respeito que a pessoa seja ateia, tá? Mas, então você vai ter que reconhecer que Moisés é um gênio. Absoluto. Porque ele criou um sistema de leis e regras que manteve um povo unido e que mantém até hoje. É muito forte. A união dos judeus é muito forte. Você não pode negar isso. Isso tudo começou lá com Moisés. Então, assim, cara melancólico, te fala assim, tu vai dizer que esse cara não é macho? É macho, é líder pra casa. Você tá entendendo? Agora, aprendeu a lidar com isso. Isso é muito importante. Tá? Essa questão que você está colocando, hoje a coisa está muito estereotipada. Eu tenho um amigo, eu sou INFP, né? É outro padrão de análise de personalidade. Eu acho mais completo, tá? Mas basicamente eu sou idealista e sentimental. Muito idealista e muito sentimental. E eu tenho esse curso que se chama A Verdadeira Masculinidade. E eu ensino masculinidade para os caras. E assim, eu tenho uma palestra que eu dou, que tem um pedaço da palestra que é o kit de emergência. Que eu digo assim, tá difícil ter sexo em casa, meu filho? Eu vou te dizer 10 coisas que se você começar a fazer hoje, hoje, dependendo da hora que tu sair, se der tempo, hoje mesmo ela vai te procurar. Nossa. Porque são umas atitudes de homem que a mulher gosta, entendeu? Tem mais coisa que o homem, quando faz, a mulher gosta, ela sente desejo, né? Tem que ter uma live aqui no é o kit de emergência para homens. Esse eu faço em grupo. Somos machos. É muito bom isso, eu faço muito em igreja, essa coisa também. E assim, cara, os caras vão e depois eles me dão depoimentos extraordinários. Cara, nunca vi minha mulher daquele jeito. Minha mulher fez coisas que eu pensei que ela não fazia, entendeu? Ela me propôs coisas que eu tinha vergonha de propor a ela, entendeu? Então, por quê? Porque você, mulher, quer ver o cara com atitude de homem. Né? Então, tem determinadas coisas. E aí, o cara... Eu tenho um aluno que fala assim, Mauro, eu aceitei, eu achava que o fato de eu ser INFP me fazia menos homem. Eu aceitei essa minha característica de sentimental porque eu vi você. Que é homem pra cacete, mas é sentimental assumido. Tu pode olhar.
Vai no meu Instagram, você vai ver que eu sou sentimental assumido. Não tem nenhum problema com isso. Uhum. Aliás, a vulnerabilidade é um tipo de coragem que é o que está faltando às vezes para um monte de homem, entendeu? Tu ficar vulnerável mesmo. Quer dizer que eu não tenho medo, entendeu? Ah, tu vai me rejeitar? Azar o teu. É tipo isso, entendeu? Eu acho isso macheza. Me desculpa, mas eu acho isso macheza. Se eu chegar, o negócio é o seguinte, eu quero isso, é isso, é isso. Ah, não quer? Vai com Deus. Pronto. Mas a mulher Eu acho que é muito mais coragem de ficar fingindo. Não, mas é porque eu sou. Ah, isso não é macheza, cara. Por favor, né? Pelo amor de Deus, né? Então, assim, o homem pode ser sentimental e ele pode ser muito mais sentimental, por exemplo, que a mulher dele e ainda assim manter o papel dele de homem. Ele só tem que aprender a lidar com isso. E ele tem que sair desse estereótipo ridículo que a nossa sociedade criou de que o homem não pode ser sentimental. Não, isso é uma babaquice danada. Ele pode ser. Agora, veja bem, a mulher é biologicamente... A mulher é biologicamente programada para ser instável. Não tem Por quê? Por causa dos hormônios, porque a mulher gosta de emoções profundas. Então ela entra num processo, todas as mulheres fazem isso. Isso é um processo que... isso é um processo hipnótico, que as mulheres já nascem sabendo. Que é assim, viver emoções muito intensas, altos e baixos. Então, por exemplo, quer ver? Você vai se identificar com isso. O processo de se apaixonar por uma pessoa, o enamoramento, não acontece quando você está com ela. Acontece quando você está em casa. Depois de ter estado com ela. Ou depois de ter tido um contato com ela. Por quê? Porque você fica em casa pensando. Aí você começa a imaginar como é que vai ser a tua vida com aquele homem daqui a 5 anos. Como é que vai ser se aquele homem for para ter filho? Como é que vai ser? Não é assim? O enamoramento é feito em casa. Ele é dever de casa. Eu não sou assim, não. Ele criou alguma condição ali. Agora, minha irmã é assim. Minha irmã é assim. Que depois você ficou em casa pensando. Minha irmã conheceu um cara, 5 minutos ela já começa a imaginar. Filhos daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, como é que vai ser, não sei o quê, a velhice. Ela já imagina. 5 minutos. Mas isso aí já é uma carência dela. Ela tem que assistir a live de quarta sobre codependência, né? Já é outro caso, né? Não assista, que ela não sabe o que eu estou falando. Ela vai me matar. Aí o que a mulher faz? A mulher vai pra casa e diz assim, esse homem maravilhoso, maravilhoso, fantástico. Dali a pouco ela começa a ver defeito nele. Não, mas ele tem esse problema aqui, que eu não sei o que, não sei o que. Aí ela se desenamora. Aí dali a pouco, não, mas ele é maravilhoso, fantástico, tô morrendo de saudade dele. Aí ela enamora de novo. Aí dali a pouco ela, não, mas ele tem um problema, não sei o que, não sei o que. Então a mulher tem essa característica. Mulher, o povo já tá dizendo quem é. Se eu tenho que trabalhar a hipnose com a mulher com esse processo, eu não preciso ensinar ela como faz isso, ela já sabe. Se eu tenho que fazer isso com o homem, eu tenho que treinar primeiro ele nisso, porque o homem não é assim, normalmente. Então, o normal é que a mulher seja mais meio doida mesmo, e que o cara seja o pilar de estabilidade da parada. Exato. Isso é meio... Então é aquela história. A gente precisa, um cara como se fosse centrado. A mulher ataca o cara e o cara fica ali firme. Ele não revida covardemente. Ele também... Ele fica ali, entendeu? É firme, é uma tora. Entendeu? É um símbolo fálico até. Ele tá firme ali. Entendeu? E de alguma forma... E você pode ser firme e ser emocional, pô. Não há nenhum problema. Uma coisa não exclui a outra. Só que a nossa sociedade, nossa cultura, esse monte de besteira, essas coisas que inventaram agora, que a mulher tem que virar homem, essas palhaçadas todas, e eu não estou falando nem de gênero, nada disso não, é que colocaram a mulher para fazer muito papel de homem, entendeu? E os homens estão muito bobinhos, querendo jogar videogame, querendo fazer um monte de besteira e tal, entendeu? Então Aí acaba que muda os papéis em casa, praticamente a mulher fica fazendo tudo. O cara vê que pra que eu sirvo, né? Pra que eu sirvo, né? Pra servir, tá aqui jogado. Eu tenho pacientes que falam pra mim, mulheres, falam assim pra mim, Mauro, eu só queria meia hora ser mulherzinha dentro de casa. A mulher fala isso. Tem noção do que? Você tem noção do que é isso? A mulher fala, vira pro cara. Mauro,
que eu faço? Eu queria só 15 minutos poder ser total, só feminina dentro de casa. Só a mulherzinha. Então, mas é porque a sociedade trocou muitos papéis, entendeu? Colocou a mulher muito tendo que fazer, jogar nas 11, entendeu? Como a gente fala. O homem fala muito isso. Pô, tá jogando nas 11, né? Quer dizer, nas 11 posições de futebol, o cara tá tendo que resolver tudo. E hoje o que está acontecendo, estão jogando a mulher para resolver tudo. E ela só queria relaxar e ser uma mulherzinha um pouquinho, entendeu? Tipo, relaxar, meio relaxar, deitar no peito do homem amado, uma coisa meio assim, né? Sim. E aí, hoje, quer dizer, um cara sentimental, ele pode oferecer isso para uma mulher sem nenhum problema. Mas Ser sentimental não é ser instável. Castra o homem, né? Muitas vezes a própria mulher fica castrando o homem, né? Deixando ele deixar de ser homem, né? Sim, e isso aí eu acho que nem é culpa das mulheres. Porque eu acho que isso é culpa desse condicionamento social maluco que inventaram aí. Esse empoderamento, entendeu? Você chega uma mulher e fala assim, não, eu vou te proteger. Aí ela vira para você, ao invés de achar isso bonito, ela vira para você e fala, eu não preciso ser protegida, entendeu? Eu sei. Fica mudando, tipo, aquele jogo das mulheres contra os homens, né? A mulher diz para mim, eu não preciso ser protegida. Eu falo assim, não vou te proteger porque você precisa. Eu vou te proteger porque eu sou essa pessoa que protege. Então, se o cara não souber bem a identidade dele também como homem, isso que é importante. Por isso que no curso, o curso tem muito a ver com isso, né? O cara definir a identidade dele como homem. E a mulher está perdendo muito a identidade dela como mulher também. E às vezes ela é obrigada a isso. Então eu não culpo as mulheres muito não. Existe uma cultura que está colocando na cabeça da mulher que ela que tem que ser a dona do pênis, ela que tem que ser a detentora do pênis, entendeu? Está colocando na cabeça dos homens que eles têm que ser meninos eternos. A mulher tá ficando entendeu? Com um pinto imaginário, né? Um pinto imaginário a mulher tem. Cara, eu conheço gente com 50 anos morando com a mãe, entendeu? Homem, Deus me livre, cara. Pô, comecei a trabalhar com 12 anos, 13 anos. É muito louco imaginar isso. Então, assim que eu casei cedo, saí de casa cedo, fiz os troços, trabalho desde sempre. Eu sempre brinco assim, mulher aguenta tudo, menos um homem vagabundo. Um homem vagabundo tem que ser um sexo tão perfeito que compense, porque, pelo amor de Deus, ninguém aguenta um vagabundo. Então, fica muito isso, né? É muito importante. Essa é uma questão importante que você levantou. Mauro, eu penso assim... A gente espera que o homem seja sanguíneo ou colérico. Uhum. Eles colocam isso, porque nos filmes os heróis são sanguíneos ou coléricos. Na verdade, os heróis são coléricos, geralmente. Sim. Dominantes demais. Entendeu? Mas, na vida real, eu posso ser muito mais forte, no sentido de masculinidade, sendo sentimental às vezes, do que sendo um falso dominante. Uhum. Porque não é verdade, uma hora essa máscara vai cair, entendeu? E não tem ninguém melhor para perceber farsa do que mulher. Com certeza. Ninguém é melhor para perceber farsa do que mulher. Mulher é muito sensível para essas coisas. E aí ficam os dois perdidos, tentando, o homem tentando ser macho para corresponder à expectativa e não sei o quê, e a mulher tentando jogar nas 11. Tentando ser macho. Está todo mundo tentando ser macho sem ser macho. É um troço muito louco que está acontecendo. Muito louco. Olha, Mauro, eu procuro muito aqui no Senhorita Lingerie resgatar a feminilidade mesmo da mulher. Entendeu? Não deixando que ela tenha sua força, que ela trabalhe, que ela, sabe, seja uma super mulher, uma super mãe e tal. Mas que ela volte a ser feminina de verdade. Que muitas das mulheres estão perdendo isso, sabe? Então, assim, aí tem muitas mulheres que também participam aqui dos seus seguidores, são super feministas, e às vezes me criticam por isso, algumas coisas que eu falo. Mas, gente, tá muito misturado os conceitos aí. Não é? Eu leio muito material feminista, né? De feminista. E hoje as feministas americanas, por exemplo, elas estão falando muito sobre os homens incasáveis. Olha só que conceito. O que aconteceu com a mulher é que ela está ganhando melhor, ela está melhor qualificada, ela está melhor posicionada no mercado, e aí o que tem é meia dúzia de Zé Ruela, ela fala assim, eu não vou casar com um cara desse.
Então elas estão começando a reclamar, eu estava lendo alguns artigos feministas americanos e falando sobre isso. Cara, hoje só tem homem incasável. Quer dizer, o movimento criou isso. Então é difícil. Elas falam assim, é difícil achar um homem tipo A, que elas falam, né, do jeito que elas falam. Né? Então por quê? Mas também não é culpa nem delas, nem dele. Tá todo mundo meio. Eu acho que está todo mundo meio perdido. Nós perdemos os nossos papéis originais de 10 mil anos atrás e estamos tentando descobrir o que a gente tem que fazer. Num mundo completamente novo. E num mundo em que a gente vai ser substituído por máquina. Então, ou a gente aprende a lidar com gente, ou a gente vai, todo mundo perder emprego, todo mundo ficar ferrado. E aí, hoje, é engraçado porque eu estava falando, eu não lembro o que é, os algoritmos, eu falo sempre sobre isso. O algoritmo do Google e do Facebook, ele às vezes sabe mais sobre eu do que eu mesmo. Porque ele sabe para onde eu olho, ele fica monitorando para onde meus olhos viram, entendeu? Se eu olho para uma foto da mulher, se eu estou olhando nos olhos dela, se eu estou olhando no decote, se eu estou olhando na forma do quadril, o Google está vendo esse troço, entendeu? Ele sabe minhas tendências naturais, ele sabe minhas tentações, ele sabe meus padrões, né? O Yuval Harari, ele fala assim, se um garoto de 15 anos não sabe ainda se é gay ou não, o Google já sabe. O Google já sabe. Entendeu? Por quê? Porque o cara olha, ele vai olhar mais para as barrigas tanquinho do que para os quadril largo, entendeu? O Google fica olhando para onde tu tá olhando. Ou você acha que a tua câmera fica desligada. Não é possível, não existe mais essa gente inocente. Né? Olha o que então, quer dizer, hoje, ou você se conhece, ou você vai ser conduzido pelos algoritmos. Essa que é uma grande questão. Então, essa questão dos temperamentos, eu saber, né, por exemplo, a gente tem sempre um que é predominante. Às vezes, saber, o que eu sou mais desses quatro? E às vezes, por exemplo, você é touro, aí você fala assim, não, eu sou terra, sou principalmente terra. Às vezes não é. Às vezes você tem muitos elementos mais de colérico do que da própria terra, por exemplo. Pode acontecer. Eu sou muito... é uma... Mauro, eu sou muito... É uma divisão da nossa personalidade. Então, Mauro, você é Libra, então você é obrigado a ser principalmente ar. Não sou obrigado. Eu posso ser mais fogo com água, por exemplo. Que é o meu caso. Tem muito de ar em mim, mas tem muito de fogo de água. Muito. Um cara que era bipolar, tem muita água nessa história, né? Imagina a profundidade das emoções que eu sinto. Não é um troço natural, é acima do normal. E aí, sim, aí se eu não tivesse isso bem resolvido na minha cabeça, eu ia ficar pensando assim, um troço meio afeminado. Mas não é. É emoção de macho, mas é intensa, entendeu? É como se fosse isso. É intensa, não é de homem, mas é intensa. É isso que o cara fica confuso. Não posso sentir emoção intensa, porque senão eu tô sendo meio afeminado. Não. Tu tá com emoção de macho. Só que ela é intensa. Não tem problema nenhum. Isso ficando bem definido para todo mundo, ótimo. Ô Mauro, entendeu? Por exemplo, tu era do tipo assim que a pessoa tinha que ter cuidado de falar certas coisas contigo para você não se magoar? Era nesse estilo? Acho que não. Acho que eu sempre fui compreensivo até em excesso. Eu fico pensando assim, não, acho que a pessoa não teve essa intenção. Não, eu acho que... Ou então partia para o ódio, né? É um traço muito louco. Ou eu partia para uma raiva, uma loucura, ou eu ia para uma compreensão. Não foi isso que ela quis dizer, não. Não, ele não quis falar isso, não. Não foi essa a intenção, não. Eu entendi de outro jeito. Então eu tinha esses dois extremos. Quando eu era realmente doente emocional, aí ia depender muito das tempestades temporais, né, que é o que acontece dentro do cérebro da gente, que faz a gente perder o controle. Mas, estando sóbrio, de uma forma geral, eu tenho muita empatia. Então, me coloco muito no lugar. Se a pessoa está com raiva de mim, porque o que eu estou falando talvez esteja ameaçando o modelo de mundo dele. Tá? Eu conversei com um cara que eu achei que tinha
alguma flexibilidade e liberdade intelectual. Aí eu falei umas coisas para ele que abalaram muito a visão dele de mundo. E ele ficou com muita raiva de mim. Ele ficou com muita raiva de mim. Ele acha que eu desrespeitei muito ele. Porque eu falei meia dúzia de coisas que são realidade, que estão muito na cara. E aí, eu me lembrei... E assim, eu me lembrei daquilo que o Morpheus fala para o Neo no Matrix, né? Que ele fala assim, tem gente que está tão dependente do sistema que está disposta a dar vida para manter a crença no sistema. Então eu percebi isso. E falei, poxa, esse cara, ele ficou... Eu só falei de meia dúzia de fatos, de meia dúzia de informações. Ele pode averiguar isso e tal. Mas aquilo abalou tanto o sistema de crença dele que ele ficou pessoalmente ofendido. Eu não falei nada dele, da mãe dele, da filha dele. Sim, mas sim. Ele agiu como se eu tivesse falado mal da filha dele, como se eu tivesse tentado bater na mãe dele, velhinha, sabe? Então, que você falou que, tipo, pra ele, que abalou realmente as crenças dele. E eu tava falando sobre uma coisa que não aconteceu nem no Brasil, entendeu? Então, assim, mas... Porque você sabe como é que é essas discussões que envolvem coisas de política, modelo de mundo e tal. Né? Na verdade, é um assunto sobre teorias de conspiração que eu prefiro não falar aqui, porque é um pouco complexo. Eu adoro esses assuntos, sabia? Então, o que acontece? O cara teve uma reação ali muito colérica e ao mesmo tempo melancólica, né? De ficar hipersensível. Sensível. Né? Ficou hipersensível com aquilo. Então, a gente fala muito, quando a pessoa estuda astrologia, a gente fala muito do eixo, né? Tinha alguma a ver com Soros aí no meio? Não, Soros. Do oposto, tinha um pouquinho a ver, sim. Ele estava envolvido nessa história. Né? Isso, na verdade, tem 19 anos. Essa coisa que eu estava falando já tem 19 anos que aconteceu. E as pessoas continuam acreditando na história oficial. Tudo bem, né? Eles continuam acreditando que Kennedy... Deixa pra lá. Senão daqui a pouco eu vou falar sobre o Titanic, e aí a gente vai ter várias coisas para dizer aqui. Então, até me perdi, que eu me lembrei do Titanic, né? Que foi afundado de propósito. Mas então, o melancólico... A gente vai conversar em off depois sobre essa pessoa que eu não gosto desse termo melancólico, eu não uso esse termo melancólico. Porque hoje ela tem essa conotação. Que nem quando eu falo, por exemplo, sobre níveis neurológicos, a gente tem um nível mais alto que é chamado espiritual. E aí, na verdade, ele é um nível de sistema, né? de visão de mundo, de causa, de missão maior, missão de vida, de repente karma e tal, alguma coisa assim. Então, quando a gente fala em espiritual, a gente está falando mais em contribuição. Só que quando eu falo em espiritual, as pessoas pensam logo em Deus, diabo, demônio e fantasma e não sei o quê. Então elas perdem um pouco. Então eu prefiro chamar de sistêmico. Então o melancólico, eu prefiro dizer assim, não, você tem um componente forte de água aí. Você tem um componente forte conformista aí. Né? E o melancólico, ele é bom também, você falar, sabe? Ele é conformista também não é um termo lá muito bom, não. Tem muita gente que diz, não, mas eu não sou conformista. Eu não gosto muito dos termos do DISC, não, porque o DISC dá uma... Eu acho que ele é um pouquinho tendencioso, né? Mas eu gosto mesmo de falar dos 4 elementos, acho que fica mais fácil da gente compreender. E aí, você vai definir o que você é mais. Tá? Você é mais? Dentro desses 4, o que você se identifica? Mauro, eu sou com certeza a pessoa estruturante. Eu estruturo todo mundo à minha volta. Tá todo mundo um caos, eu boto todo mundo em ordem. Então você é terra, pô. Você entendeu? Você é a pessoa que organiza os caras tá todo mundo perdido, todo mundo maluco, uns querem bater nos outros, uma confusão. Calma aí, vamos pensar aqui. Tá? Você é estruturante. Você estrutura. Tá? Aí você joga nas 11. Então, você é uma mulher que de vez em quando precisa de descanso, por exemplo. Não é assim, é uma mulher. O melancólico, o água, ele realmente chora muito, mas muitas vezes ele chora de alegria. Ele chora porque simplesmente ele transborda. Ele sente as emoções com muita profundidade.
Então eu escrevi um texto esses dias em que eu estava falando sobre isso. As pessoas perguntam assim, Mauro, por que você chora tanto? Eu falei, pelo mesmo motivo que eu rio tanto. Porque transborda. Eu vi esse texto. Entendeu? E acabou, e é isso. Ah, mas tá sempre triste. Não, isso não é triste. Nem alegre, nem nada. São troços que transbordam. Então tem muda. Eu estou ouvindo a música, estou chorando. E a música é depressiva, deixa o Mauro com depressão. Não. Ela me faz chorar, me transborda, me faz emoção. Entende? Já tem pessoas, já um colérico não vai, dificilmente ele vai chorar. Eu não consigo imaginar, sabe, isso contigo, porque tu tem um jeito tão de machão, assim, aí não consigo imaginar tu, assim, bem melancólico. A minha predominância não é exatamente água, né? Eu tenho uma mistura forte de ar com fogo, água em terceiro lugar. A terra, vamos dizer assim, terra está por último. Eu sou caótico, tô me aterrando aos poucos, né? Uhum. Então, mas sou bastante emocional, muito emocional mesmo, entendeu? E a Terra tem uma tendência às vezes a ser emocional também, aí a caminhar um pouquinho, porque a água deixa a Terra mais fofa, né? Uhum. Porque a terra às vezes pode ser muito grosseira, pode ser muito. Não chega a ser igual ao fogo, mas pode ser também. Então, a água dá uma. Então, Mauro, por exemplo, uma profissão com relação a profissões, por exemplo, uma profissão assim, ideal para cada temperamento, assim, por exemplo, vendedor. Um sanguíneo é um excelente professor, é um excelente orador, palestrante. Explicador, orientador, mentor, um colérico, um fogo, ele é bom para mandar, para estar em posições de comando, em posições que tem que tomar decisão rápida, focado só no resultado, entendeu? Porque às vezes o I, ele é bom líder, quase todo I é bom líder, mas fica muito preocupado com as pessoas. O D está cagando para as pessoas. O sanguíneo. E o sanguíneo gosta muito de agradar. O D não está nem ligando se agrada ou não. O colérico. O colérico está nem ligando. Não gostou, bate. Entendeu? Tipo isso. Não gostou? Pode vir. Bora. Meio isso, entendeu? Então, assim, para liderar, para comandar coisas mais difíceis, né? Se eu estou no avião que está com a turbina pegando fogo, eu prefiro que o comandante seja colérico. Uma das ideias, assim, né? Agora, pode ser impulsivo e fazer besteira, mas ele vai tomar uma atitude. Ele não vai. De repente, se ele for melancólico à água, talvez ele sente, chore e a gente cai e todo mundo morre. Pode acontecer também. Pois é, meu Deus, agora? O desespero pode. Quanto que o terra mesmo, raiz, vai pedir para ver um manual das emergências. Meu Jesus. Pega o manual da emergência. A gente vê em filme de avião caindo, né? Uhum. A gente vê em filme de avião caindo, o cara que pega o manual. O que tem que fazer quando a turbina para e tal, né? Tem umas coisas assim. Aquele ali é um terra, tipo. Tá? Uhum. O terra é um cara que é bom para aconselhar, é bom conselheiro. O terra, entendeu? Né? Então seria é bom para... Coloca os outros com o pé no chão, muitas vezes, tá? O terra tende a vir misturado com fogo ou com água, então pode vir uma impulsividade quando é jovem, e depois de uma determinada maturidade fica mais assentado, mais tranquilo, tá? Tipo, eu acabei de ver a primeira temporada da série The Witcher. Você assistiu essa série, não? Não. Pois é. Então não posso contar, porque senão vou estragar. Mas eu falo o seguinte, essa série toda poderia ficar em 27 minutos de um filme da Marvel, porque a Marvel é muito direta. Uhum. Porque o Kevin Feige é um D, né? Que é o cara, o dono, o todo-poderoso da Marvel, ele é um D. Então ele quer tudo rápido, objetivo. Então você nos primeiros 5 minutos já teve 18 brigas, já morreram não sei quantas pessoas, né? Tudo assim. O pessoal da Batman vs Super-Homem, primeiro soco saiu com 1h30 de filme, né? Então, assim, tem
diferença. Então, voltando para as profissões, o fogo ele é bom para a posição de liderança e de comando, tá? Desde que seja liderança posicional. Liderança voluntária, que é o que acontece numa igreja, por exemplo, que é o que acontece no marketing de rede, por exemplo, que é o que acontece em organizações que se reúnem voluntariamente, aí, geralmente, o sanguíneo é melhor. Tá. Porque ele consegue criar consenso. Engajamento. Onde a hierarquia, eu mando e você cala a boca, aí o colérico é bom. É o fogo. O colérico não dá numa reunião de igreja, não dá. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É meio assim, né? Então, são vários tipos de liderança. Nenhuma invalida a outra, sabe? Houve uma época que o pessoal falou assim, só a liderança voluntária que é válida. Não, mentira. Tem que ter um cara que é da hierarquia mesmo, que manda e que... Entendeu? Você tem que ter o sargentão, você tem que ter o general, você tem que ter o cara que toma as decisões difíceis. É preciso ter essas pessoas. Todos são necessários, entende? O terra é bom conselheiro, é bom para construção de coisas, é bom para criação de processos, para começar um negócio do zero e ir aumentando e aumentando e aumentando até ficar enorme. Geralmente o terra bem resolvido com suas questões é bom de ganhar dinheiro e gosta de trabalhar. É difícil a pessoa de terra vagabundo. É difícil. Pneumático, é? Terra, ele tem até uma preguicinha. Ele tem momentos de preguiça. Mas não é vagabundo. Terra, o fleumático não é vagabundo. Ele tem uma preguicinha. Ele é um momento que ele tem para se inspirar, né? Para ele se centrar. Mas, normalmente, ele trabalha muito. Tá? O melancólico, aí é o variável. Ele varia muito. Tem dia que está muito motivado, tem dia que está pouco motivado. E aí, o melancólico ele tem que aprender como que se motiva. O água. Ele precisa aprender como se motiva. Senão ele fica muito à mercê, entendeu? Deve ser muito difícil trabalhar com pessoa melancólica. Como os oceanos. Tá? Então, tu tem uma pessoa, por exemplo, de peixe, o máximo da água que você pode ter, né? É uma pessoa que viaja, que fala coisas loucas, tudo é muito sério, tudo é muito... Tá? E ele é o oposto, por exemplo, de virgem, né? Que é prático. O que tem que fazer agora, o que tem que fazer agora, o que tem que fazer agora. E às vezes as pessoas me perguntam assim, Mauro, você é um cristão que acredita em signo? E aí eu falo assim, eu não acredito que Deus colocou os astros no céu à toa. Exato. Mercúrio está naquela posição de bobeira, que a Lua está naquela posição à toa, que não, eu não acho nada disso. Então eu acho que como estudo de personalidade tá travando, gente? Pode ser muito apurado. Como adivinhação é que aí a gente começa a ter alguns problemas, mas normalmente como estudo de personalidade a astrologia costuma ser muito precisa. Uma pastoral fala coisas sobre a gente realmente que são muito legais. Tá? Então, resumindo, a gente tem o sanguíneo, que é o ar, que é o falador. Ele é bom para profissões que tem que falar bem. Tá? A gente tem o colérico, que é o fogo, que é o mandão, que é o fazedor. Tá? Faz, e passa por cima de todo mundo. Passa por cima de... as pessoas acham ele grosseiro. Muitas vezes. Acham ele grosseiro. Estúpido. Meio, às vezes violento. Tá? Tem o fleumático, que é o terra. Ele é estruturante. Ele gosta de tudo que é seguro. Tudo que é processo. Tá? O Marcelo é muito taurino. Marcelo é taurino. Marcelo é taurino e aí NFP. Né? Então ele ficou com uma mistura boa aí de terra e água. Né? E aí a gente tem o melancólico, que é a água, que é muito emocional. São grandes terapeutas. São pessoas que entendem profundamente o sofrimento humano.
As pessoas querem muito ajudar os outros, tem muita tendência idealista, entendeu? E tendem para esse tipo de profissão, né? De se ligar às pessoas, de... Tu acha que eu sou o que então? Você tem bom, você é touro, né? Você tem um componente forte de terra, você tem que ter... eu acho que você é terra e número 2 fogo. Você me parece. Tu acha que eu sou fogo também? Colérico? Em segundo lugar, eu acho que é. Na verdade, seria bom você fazer o seu mapa astral mesmo, pegar lá a hora, o dia, direitinho, tudo se nasceu, dar uma olhada lá, aí você meio que vê uma distribuição, né? Isso aí, você tem uma noção de distribuição. Aí o Marcelo falando, Taurina, é nóis. É nóis, só tem 24 segundos, 22 segundos, eita caramba. Então, bom, vamos nos despedir. Você quer fazer uma live depois sobre macheza? A gente vai marcar, então, uma live sobre macheza. Eu quero ver a galera toda do grupo de Mauro aqui, no Senhorita Lingerie. Grande abraço.